pessoal, tudo bem aí com vocês, gente? Então, hoje eu venho aqui, tá? Pra gente dar seguimento na nossa terceira videoaula dessa série Tapete Corujinha Feliz. E nessa terceira videoaula eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer esse olhinho de coruja, tá? A corujinha feliz, como vocês estão vendo, ela tem o olhinho aberto, né? Diferente do outro tapete que eu trouxe para vocês, que é o da corujinha dorminhoca. Então, esse é a corujinha feliz. Acompanhe a videoaula, tá? Eu vou dividir, vai ter, na verdade, o tapete corujinha feliz, vai ter quatro, tá, gente? Quatro videoaulas, essa é a terceira, e a última, onde eu vou dar a explicação de como fazer a costura, os bordados da peça, que vai ser uma videoaula bem mais curta, tá bom? Então acompanhe, fique ligadinho aí, e eu vou dar seguimento agora para explicar para vocês. Bom, gente, nós vamos iniciar o nosso olhinho fazendo essa base circular com o nosso fio branco que vai ficar no meio do olho. Nós vamos precisar de duas bases circulares. Eu deixei uma pronta e a outra eu vou estar fazendo com vocês. E a outra etapa, nós vamos fazer o meinho. Como nós vamos estar trabalhando com a corujinha feliz, nós precisamos fazer o miolinho do olho. Então, eu vou explicar para vocês esse miolinho também. Por isso que lá no início do vídeo, eu falei que a cor preta e a cor amarela, que nós vamos fazer o bico, nós íamos utilizar restos de barbante, porque é bem pouquinho realmente que a gente vai utilizar. Tá bom? Eu vou organizar aqui para que a gente comece a nossa base circular. Peguei o meu fio branco, então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Então, eu faço o meu círculo aqui, deixo essa pontinha, né? Venho, introduzo a agulha para prender o meu fio aqui dentro do meu anelzinho, ó. Agora, eu prendi o meu fio, certo? E agora, nós podemos estar iniciando o trabalho. Nós vamos fazer 3 correntes. As 3 correntes, que é a altura do nosso ponto alto, certo? Aqui, dentro do nosso anel, nós vamos fazer ao todo 16 pontos altos. Detalhe, contando com essas 3 correntinhas que nós subimos. Então, nós vamos fazer com a correntinha 16 ao todo. Então, tem a primeira, agora eu tô no segundo ponto alto. Opa! Tudo acontecendo dentro do anel, gente, ó. 2, 3, e dessa forma nós vamos fazer até completar os 16 pontos altos. Cuidem para qualquer coisa, se faltar espaço ou quiserem apertar um pouquinho, vão puxando aqui, ó, tá? Só não puxem demais até terminar a volta. Quando terminar a volta, aí a gente puxa todo o fiozinho para ele ficar bem fechadinho conforme o nosso modelinho aqui, tá bom? Pessoal, agora a gente vai puxar. Fiz os 16, agora sim a gente puxa um pouco para poder estar finalizando aqui na nossa terceira correntinha. A gente vem com a nossa agulha e vai estar fechando com ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui sim, vocês vão ter que puxar bem. Cuida para não arrebentar, obviamente, mas puxem bem, ó, para ele ficar bem fechadinho, tá? Vocês já podem estar arrematando esse fio também, tá bom? Para poder dar seguimento aqui no trabalho. Bom, gente, finalizei, então, arrematei aqui o meu fiozinho, tá? E fechei com ponto baixíssimo ali na terceira correntinha que nós subimos. Agora, eu vou vir e fazer 1, 2, 3 correntes, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha e no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntes, eu vou estar fazendo mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento, certo? Laço o fio e venho no ponto alto ao lado. Faço um ponto alto. Novamente no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz mais um aumento. O que vai acontecer nessa volta? Em todos os pontos de base, tá? Em todos os meus pontinhos de base, nós vamos estar trabalhando com um aumento. Então, ao invés de 16 pontos altos, finalizando essa volta, nós vamos ficar com 32 pontos altos, tá bom? Então, nós vamos duplicar a nossa base circular,
fazendo um aumento em cada ponto de base em toda a volta. Fechei os meus 32 pontos altos, mesma coisa, venho aqui na minha terceira correntinha que a gente subiu, para fechar o nosso trabalho com um ponto baixíssimo, certo? Vamos estar subindo por 1, 2, 3 correntes, e agora nós vamos para a próxima volta. A próxima volta, nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto. É importante seguir bem direitinho esse aumento, gente, e fazer os dois exatamente igual, tá? Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto, no segundo ponto eu vou fazer somente um ponto alto. No ponto seguinte, mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto. No seguinte, somente um ponto alto. Então, o que acontece aqui nessa volta? Eu vou fazer toda ela dessa forma. Primeiro ponto com aumento, segundo sem aumento, terceiro com aumento, quarto sem aumento, quinto com aumento, sexto sem aumento. Nós vamos intercalar entre um ponto com aumento e outro sem aumento, até finalizar a nossa volta. Essa, na verdade, é a nossa penúltima volta e depois nós já vamos para a última volta, porque a nossa base circular, ela conta com 4 voltas apenas, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa última volta, gente. Qual é o detalhe que eu queria passar para vocês aqui? Como eu estou na minha segunda base circular, na segunda base circular, vocês não vão cortar e arrematar o fio como vocês fazem na primeira. A primeira, ó, vocês podem cortar, arrematar o fio. E nessa segunda, vocês vão fazer isso só no início do trabalho. No final, vocês não vão fazer corte nem arremate, porque nós vamos aproveitar a linha para poder costurar uma base na outra, tá? Porque nós precisamos unir essas duas bases, certo? Por isso que nós não vamos fazer o corte. Então, gente, vamos às instruções dessa nossa última volta. Vamos subir por 3 correntes. Essa primeira, nós vamos fazer um aumento, então, no mesmo ponto, nós já vamos fazer mais um ponto alto, tá bom? Então, aqui ficou nossos 2 pontos altos. No outro ponto, nós vamos vir e fazer somente um ponto alto. No seguinte, novamente, mais um ponto alto. E no próximo, mais um aumento. Então, a sequência é um aumento, 2 pontos altos, um aumento. O seguinte, então, é sem aumento, né? Então, vamos fazer um ponto alto, mais um aqui, que são 2 sem aumento, e o próximo ponto com aumento. Certo? Então, nós vamos fazer toda a volta do nosso trabalho. Quando chegar aqui no último ponto, podem já fechar com ponto baixíssimo, mas como eu disse, não cortem, não arrematem o fio, que nós vamos seguir daqui a nossa emenda com a nossa outra base circular. Bom, finalizei então minha quarta volta, ó, tá aqui, exatamente do mesmo tamanho a nossa base circular, e agora eu preciso emendar uma na outra, por isso que eu disse para vocês não cortarem o fio. Vocês vão colocar lado direito com lado direito, e os lado avesso, eles vão ficar para fora, nesse primeiro momento, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer ponto baixíssimo entre um e outro para poder tá fazendo a costura. Quem quiser cortar um pedaço maior e costurar com agulha de tapeçaria, também pode fazer. Eu acho mais prático fazer dessa forma, por isso que eu tô ensinando para vocês assim, tá? Então, vai vir aqui na outra e já vai fechar com ponto baixíssimo. A ideia, pessoal, é nós estarmos caminhando entre 9 pontos, ó. Então, vem aqui, eu sempre pego a alcinha de dentro, ó. Se vocês quiserem fazer igual a mim, eu sempre pego a alcinha de dentro e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tô no segundo,
e vou pro terceiro. Quarto. Quinto. O sexto. Sétimo. Oitavo. E o nosso nono pontinho. Ó. Estão vendo? Fiz os meus pontos baixíssimos. Vamos abrir só para ver agora, antes de arrematar. Ó, aqui. Aqui está a nossa emenda, estão vendo? Ó. Então, aqui, dessa forma, nós emendamos um olhinho no outro, tá? Porque a gente vai trabalhar na volta dele agora. Então, nessa etapa, agora sim, vocês já podem estar arrematando e cortando o fio de vocês, tá bom? Que já chegamos na altura desejada. Vou pegar minha tesourinha aqui. E vou estar fazendo meu arremate aqui. E eu venho para explicar para vocês a parte do miolinho ali do meio do nosso olhinho, tá bom? Bom, gente, esse aqui agora eu vou deixar reservado no cantinho, que depois nós vamos precisar dele novamente. E como eu disse para vocês, vou fazer a minha basezinha aqui. Esse aqui já dá para arrematar essa parte, a outra não. Depois eu explico para vocês por quê, tá bom? Então, aqui o meinho já dá para fazer os devidos arremates aqui da nossa peça. Vou deixar esse aqui do ladinho também, pra gente poder fazer um do zero, que vocês vão precisar fazer duas bases também do meinho do olho. Então, da mesma forma que nós iniciamos a nossa base circular ali, que eu expliquei pra vocês, nós vamos iniciar o olhinho. Nós vamos fazer um círculo aqui para iniciar o nosso anel mágico. Vamos prender o nosso fio, certo? Após prender o nosso fio, vamos subir por uma, duas, três correntes. Aqui. E aqui no meio, gente, nós vamos fazer que exatamente igual nós fizemos ali na etapa anterior do início do nosso trabalho, do nosso olhinho. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro 16 pontos altos, detalhe, contando com essas três correntes que nós subimos, tá? Então, aqui eu já tenho um, vou fazer o segundo, o terceiro. Aqui a visualização talvez não fique tão perfeita pela linha ser preta, mas não tem erro, gente, é exatamente igual. 3, 4, e nós vamos completando até fechar os 16. Quando fechar os 16, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Só tem um detalhe aqui, gente. Eu vou cortar o meu fio, porém não vou arrematar. Vocês precisam, ao finalizar o trabalho, deixem um fio bem longo, tá? É importante não faltar. É melhor que sobre fio do que falte, tá? Porque esse fio nós vamos utilizar para fazer o bordado do nosso olho, tá? Então, para não ter que pegar um fio novo, fazer uma nova, né? Uma nova etapa, eu já vou deixar o fiozinho longo para que a gente consiga, a partir desse fio, bordar o nosso olho, que vai ser a última etapa que eu vou explicar para vocês. Por isso que nós vamos fazer o olho e deixar reservado, tá? Então, eu vou seguir os meus 16 aqui, fechar com ponto baixíssimo, deixar o meu fio mais alongado e cortar ele. E reservar para que eu possa estar utilizando na peça na última etapa do olho. Certo, gente? Então, mesma coisa que eu expliquei para vocês. Deixa um fio mais longo aqui, preferível ter para sobrar do que faltar, como eu disse para vocês, tá? Passo aqui dentro, opa. Ó. Esse aqui dá pra gente finalizar, tá? Dá pra gente arrematar. Esse da pontinha aqui não.
Então, tá aqui os nossos dois miolinhos, exatamente do mesmo tamanho, estão vendo, ó? Exatamente do mesmo tamanho que a gente vai utilizar para fazer o miolinho do olhinho da nossa coruja feliz. Vou deixar separadinho aqui no canto e vou puxar a nossa base circular, que agora nós vamos trabalhar aqui na volta da nossa base, certo? Bom, gente, tá aqui. Agora voltamos para o nosso fio rosa pink, o mesmo que nós trabalhamos lá os acabamentos da nossa peça. Não é o mesclado, viu, gente? É o pinks, é o sem mescla. Então, tem aqui o nosso meinho. Nós vamos começar no ponto do lado do meinho, tá? Não vamos começar aqui nesse meio, no ponto do ladinho do meinho. Então, nós vamos fazer a nossa laçadinha inicial, para poder prender o nosso fio aqui. Como eu prendi com ponto baixo, eu vou fazer só mais dois. Aqui, pessoal, eu posso ir jogando esse meu fiozinho pra cá, que ao mesmo tempo que eu vou fazendo o trabalho, eu já vou arrematando ele. O que que acontece? Aqui nesse meinho, nós vamos trabalhar com meio ponto alto, tá? Que seria, na verdade, vai ser dois pontos altos fechados juntos. Nós vamos pegar um desse lado e o outro do outro lado, tá? Só seguir a sequência aqui, prestando atenção que não tem erro. Então, eu venho nesse aqui, faço um ponto alto pela metade, só puxo os dois fios e não finalizo ele. Laço, venho pro outro ladinho aqui e faço a mesma coisa, ó. Não finalizo, porque agora eu vou finalizar os dois juntos. Laço, venho aqui e agora nós vamos estar trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, tá? Só tô puxando meu fiozinho que daí eu já vou arrematando ele. Vamos estar trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, para deixar a nossa volta rosa. Qual é o detalhe, pessoal? Esse mesmo processo que a gente fez fechando dois pontos altos juntos nesse meinho, nós vamos fazer nesse meinho também. Então, nos dois meinhos vai ter esse fechamento. Vamos fazer assim, ó, eu vou vir aqui, fazer toda essa volta e quando chegar aqui eu explico novamente para vocês para não ter erro, tá bom? Ó, já tô aqui do outro lado já, pessoal. Então, já vou vir aqui. Aqui é um ponto alto normal, mas o seguinte, deixa eu dar uma espiada. O seguinte já é o ponto alto feito pela metade. Então, venho aqui, faço ele pela metade, vou lá do outro lado e faço ele pela metade também e fecho ele junto, viram? Não é nada de tão complexo, né, na verdade. Então, vai pegar de um lado e do outro ladinho e vai fazer meio ponto alto, metade do ponto alto e fechar eles juntos. O restante do trabalho, somente ponto alto em cima de ponto alto. Mesma coisa que aqui, nós vamos estar fazendo aqui e fechando com ponto baixíssimo quando chegar aqui desse lado. O que eu peço para vocês? Não cortem e nem arrematem o fio, porque a próxima etapa nós vamos estar fazendo o penacho, que é aquela parte mais saliente aqui da nossa coruja, tá? Então, nós vamos aproveitar, vamos começar ele exatamente da etapa onde nós vamos parar a nossa volta, tá bom? Gente, fechei aqui com ponto baixíssimo. O que eu vou pedir para vocês? Prestem toda a atenção do mundo nessa etapa, porque é uma etapa que, pelo menos, todo mundo me relata que é onde tem a maior dificuldade, tá? Vou tentar fazer bem calmamente para explicar para vocês. Fechei com ponto baixíssimo. Estão vendo aqui onde tem essa união dos dois pontos altos fechados juntos? Bem no meio dela, eu vou vir, introduzir a agulha e fazer mais um ponto baixíssimo, certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma, duas, três correntes. Nós vamos prender essas correntes aqui do lado. Nós vamos contar
um, dois, três pontos altos. No terceiro, nós vamos vir, ó, voltei, na verdade, contei 3 pontos altos, introduzi a agulha e faço um ponto baixíssimo para prender as minhas 3 correntes. Laço o fio e ali exatamente onde nós subimos as 3 correntes, nós vamos ir novamente com a agulha para fazer mais um ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontos altos, um contado com as correntes e o outro ponto alto que nós fizemos aqui no meinho. Vamos fazer o nosso terceiro ponto alto. No terceiro ponto alto, pessoal, nós vamos contar exatamente quanto que a gente contou desse lado, ó. 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, nós vamos vir para fechar com ponto baixíssimo, ó. Então, aqui tá a nossa primeira volta do penacho. Fizemos as 3 correntes, voltamos ali no terceiro ponto para fazer o ponto baixíssimo e fizemos mais 2 pontos altos no mesmo lugar ali no meinho. Contamos 3 pontos altos, exatamente como aqui, e fechamos com ponto baixíssimo. Primeira volta. Segunda volta, vamos estar subindo 1, 2, 3 correntes. Vamos virar o nosso trabalho e vamos contar aqui 1, 2, 3 pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Certo? Então, aqui tá o nosso ponto baixíssimo. Exatamente aonde nós subimos as nossas 3 correntes, no ponto onde nós subimos ela, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. No ponto do meio do nosso penacho, que nós fizemos 3 na volta passada, nós vamos fazer mais 2 pontos altos juntos. E no terceiro, que é as 3 correntes ali que a gente puxou para virar, nós vamos fazer novamente mais 2 pontos altos. O que que vai acontecer aqui? Ao invés de 3 pontos, agora nós duplicamos o nosso trabalho com 6 pontos. Vou vir aqui, vou contar aqui, gente. 1, 2, 3. Na terceira, vou vir para fechar com um ponto baixíssimo. Ó. Então, fiquei com 6. 2, 4, 6. Fechei aqui. Vou estar fazendo mais é a última volta do penacho. 2, 3. Mesma coisa, contando aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho, ó. Então, tá saindo o nosso penacho e agora vai sair a última volta aqui do nosso penacho. Última volta, nós vamos duplicar cada ponto também. Então, ao invés de 6, nós vamos ficar com 12. Então, vou vir lá embaixo onde nós subimos as 3 correntes e fazer mais um ponto alto. No ponto alto seguinte, nós vamos fazer a mesma coisa. Seguinte, mesma coisa, duplicando. Quatro. Fazer os outros 2 últimos aumentos aqui. Ó. Ó. Podemos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
certo? Conto aqui os 3 também, venho no terceiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui está o nosso penacho concluído, tá, gente? Então, a gente iniciou ele através de 3 pontos, segunda volta, nós fizemos 6 pontos, fizemos um aumento para cada ponto, e na terceira e última volta, mais um aumento que totalizamos em 12 pontos altos. Aqui nós podemos cortar e arrematar o nosso fio, que nós vamos passar a trabalhar na orelhinha da nossa coruja, tá bom? Então, vou cortar e já arrematem o fio ali embaixo, tá? Aqui atrás, já podem estar arrematando. Bom, gente, a nossa próxima etapa vai ser a orelhinha, tá? Nós vamos contar, tá vendo aqui onde a gente finalizou o nosso penacho, aqui onde termina? Nós vamos contar 13 pontos. Então, nós vamos contar aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É exatamente nesse 13º ponto, até já coloquei minha agulha aqui para não me perder, que nós vamos iniciar a nossa primeira orelhinha, tá bom? Eu já fiz a minha laçadinha aqui, como vocês estão vendo, só vou prender o meu fio. Ó. Faço 1, 2, 3 correntes para dar altura ao meu ponto alto, certo? Pessoal, ao todo, nós vamos ter uma sequência de 9 pontos altos, contando com essas primeiras correntes que a gente subiu, certo? Que equivale ao primeiro. Então, eu venho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os 9 pontos altos, certo? Então, aqui tá a nossa primeira volta da nossa orelhinha, com os 9 pontos altos. Agora, eu vou virar, nós vamos precisar virar o nosso trabalho. Deixa eu botar aqui para trás, para frente, que agora a gente vai virar, tá? Então, eu venho para cá e eu vou estar subindo agora por 2 correntes. E vou estar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, nessa volta, eu vou permanecer com os 9 pontos altos, certo? Então, subi as correntes aqui. Eu fiz apenas 2, porque eu quero ele mais justinho, tá? Por isso. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, como eu disse para vocês, nessa volta a gente permanece com os mesmos 9 pontos altos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Ó, virei o trabalho. E agora sim, nós vamos estar fazendo diminuição aqui. Vamos fazer da seguinte forma, nós vamos subir 2 correntes apenas e vamos pular esse ponto alto do ladinho. E vamos vir para o próximo. Então, nós vamos ficar com um ponto sem fazer e vamos vir no próximo fazer uma sequência de ponto alto. Faço do lado. E lá no final, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos deixar o penúltimo ponto sem fazer, tá? Então, aqui eu venho pra cá. E aqui, pessoal, ó, tá? Esse é o meu penúltimo ponto, nosso penúltimo ponto. Laço o fio, pulo ele e venho pro último ponto fazer o nosso ponto alto, ó. Que daí ela vai afunilando. E agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer como nós fizemos na volta anterior. Vamos fazer 2. Vou vir aqui pular esse, né? Pulo do lado, venho no próximo.
venho no próximo, pulo o penúltimo e venho no último. Ó, ela já vai afunilando. Estão vendo? E agora nós já vamos para nossa última volta. A última volta nós vamos fazer somente meio ponto alto. Então, eu vou vir aqui, fazer 2 correntes, laço o fio e vou fazer todos os pontos e fechá-los junto. Então, eu faço metade do ponto alto aqui, metade do ponto alto aqui, metade aqui e metade aqui. Agora, eu fecho eles todos juntos. Estão vendo? Aqui tá a nossa orelhinha da nossa coruja. Bom, pessoal, agora da mesma forma que a gente fez essa orelhinha, nós vamos vir fazer desse lado. Só que o que acontece? Nós vamos contar aqui quantos espaços ficou para ela ficar simétrica, tá? Então, eu acho que são 4, só vou confirmar. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos deixar aqui 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto alto aqui, daqui para cá, nós vamos iniciar da mesma forma que nós fizemos desse lado, tá bom? Vou fazer a laçadinha inicial. No quinto. Vou fazer ponto baixo, 2 correntes. E aqui a mesma coisa, pessoal, mesmíssima coisa. Nós vamos começar por 9 pontos altos, na outra volta 9 pontos altos e depois na volta seguinte nós vamos pulando. Se alguém tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e acompanhe essa aqui, que vai ser exatamente igual. Então, para não ficar repetitivo, eu vou aprontar aqui a minha segunda orelhinha, tá? Arremato os fios e venho com vocês que a nossa próxima etapa eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer o biquinho aqui embaixo da nossa coruja com o fio amarelo. Pessoal, uma outra coisa que eu queria passar para vocês. Eu tenho 2 formas que eu faço a orelhinha da coruja. Uma delas foi a que eu passei para vocês num primeiro momento, né? Que é através de 5 voltas que deixa ela pontudinha, tá? Mais pontudinha, como vocês puderam ver. E a outra forma, eu finalizo a volta, que é essa que eu tenho aqui, eu finalizo a volta não na quinta, mas na quarta. Então, quando eu chego na minha quarta volta, eu já finalizo a minha orelhinha, porque dessa forma eu deixo ela mais arredondadinha. Então, isso vai mais de gosto. Por isso que eu quis trazer as 2 possibilidades para vocês. Então, eu particularmente prefiro ela com 4 voltas mais redondinhas. Acho que fica mais delicado. Porém, se vocês aí em casa quiserem fazer com 5 voltas, como eu passei para vocês, é tranquilo, tá, gente? Então, eu deixo essa flexibilidade para vocês estarem escolhendo como vocês preferem. Se fazer a orelhinha com 5 ou com 4 voltas. Eu vou manter a minha com 4 voltas, tá bom? Que daí ela fica com esse formato aqui mais redondinho. E desse lado também eu vou fazer 4 voltas, tá? Mas as voltas são exatamente igual, gente. A única coisa que vai mudar é que vocês vão parar, vão arrematar o fio de vocês quando chegarem na quarta volta e não vão fazer a quinta, tá? Essa é a única diferença do trabalho, tá bom? Bom, pessoal, aqui então está minhas 2 orelhinhas prontas, como vocês estão vendo, tá começando a criar forma aí o nosso olhinho, né, o nosso rostinho da nossa coruja. Próxima etapa, o bico, tá? Então, vou explicar para vocês agora com o fio amarelo como que vocês vão fazer o bico da corujinha de vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui tá o resultado, ó, das minhas orelhinhas. Agora, nós vamos virar o trabalho para trabalhar aqui embaixo o nosso biquinho, tá bom? Então, é importante prestar bastante atenção nessa etapa para que não fique dúvida.
Bom, pessoal, virando o trabalho, eu vou fazer, como eu disse para vocês, com fio amarelo, porém vocês podem estar fazendo com a cor da preferência de vocês. De repente, se quiser utilizar o preto ou até mesmo seguir trabalhando com rosa, também vai ficar bem bonita a peça, tá? Eu gosto do amarelo também, que deixa bem delicado. Pessoal, aqui embaixo nós temos os dois pontinhos no qual a gente realizou a união. Lembra que a gente fez ponto alto pela metade e fechou os dois juntos? Então, o ponto ao lado é onde vocês vão começar a contar para poder estar iniciando o bico. Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto é onde nós vamos vir para poder prender o nosso barbante amarelo, tá? Eu prendi aqui e vou estar fazendo mais duas correntes, certo? Esse fiozinho nós podemos estar colocando pro lado aqui para já ir fazendo o devido arremate dele, tá? Como a gente sempre faz. E eu vou trabalhar aqui um ponto baixo não, desculpa, um ponto alto. Um ponto alto, até chegar no nosso ponto ali de união, que eu vou mostrar para vocês. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui onde nós temos a união, gente, nós vamos pular essa união, tá? Nós vamos pular essa união e vamos fazer os dois do lado através de um ponto alto pela metade. Então, esse ponto do meio aqui, nós vamos anular ele, tá bom? Não vamos fazer ele. Então, nós vamos fazer um ponto alto pela metade aqui, laço o fio, venho, pulo do meio, venho para o outro lado, ponto alto pela metade, tiro os dois juntos, tá bom? Então, a gente deixou esse do meinho aqui. Agora, nós vamos fazer mais 5 pontos altos, tá? Uma sequência de 5 para totalizar 6 pontos altos de cada lado, contando com essa junção que nós fizemos. Então, nós vamos vir aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, estão vendo aqui? Então, aqui tá a nossa primeira volta do biquinho. Então, se vocês forem contar de cada lado, é para ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, certo? Nós vamos fazer aqui duas correntes, virar o trabalho e vamos trabalhar da mesma forma. Só que aqui nós vamos fazer essas correntinhas serviram como nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer 2, 3, que nós precisamos afunilar ela, né? Então, estão vendo? Aqui tá o nosso do meio. E aqui eu tenho um do lado e o outro do outro. Da mesma forma que a gente anulou os do meio aqui, nós vamos anular nessa volta também para conseguir ir afunilando o nosso bico. Então, nós vamos vir... Tenho mais um ainda, desculpa. Tenho mais esse aqui, ó. Deixa eu dizer para vocês bem direitinho. Vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, tá? Então, vai ser feito 4 pontos altos contando com as correntes antes de nós fazermos o ponto alto pela metade. Então, eu faço o ponto alto pela metade aqui, pulo o do meio, venho para o outro lado e faço o ponto alto pela metade e fecho eles juntos, certo? Venho aqui, faço 1, 2, 3 e o meu quarto ponto alto aqui na correntinha que a gente iniciou o trabalho do outro lado, ó. Estão vendo? Agora vamos virar o trabalho novamente, mas eu vou subir mais duas correntes, porque eu quero que ele fique bem justinho, por isso que eu tô fazendo duas correntes ao invés de 3, tá bom, pessoal? Vou vir aqui do lado e vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos antes de fazermos o ponto alto pela metade, tá bom? Ó, então, fiz 3, mesma coisa.
Vou anular esse que nós fizemos no meinho. Vamos vir no do lado, fazer ponto alto pela metade. Pulo, venho do outro lado, mais um ponto alto pela metade. Venho, faço mais 3 pontos altos. Ó, aqui, já tá começando a criar forma, estão vendo? Vamos fazer aqui 2 correntes. Vou vir no do lado, faço um ponto alto. Agora, é só 2 pontos altos. Aqui nós já vamos fazer o ponto alto pela metade, pulo do meio, faço pela metade e fecho eles juntos. Peraí que deu erro aqui. Só um pouquinho. Não, tá certo, desculpa. Aqui, ponto alto pela metade, pulo, ponto alto pela metade para poder fechar eles juntos. Agora, eu venho aqui, faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Vamos virar o trabalho, te mostrando para vocês aqui, ó. Já tá criando forma. Agora, vamos fazer ele a última volta, faço 2 correntes. Agora, pessoal, eu só vou fazer ponto alto aqui, ó. Faço ponto alto do lado. Vou tirar eles junto. Faço ponto alto e faço ponto alto. E tiro eles todos juntos. Se eu quero o meu biquinho bem pontudinho. Se eu quero ele mais redondinho, eu vou parar nessa volta, tá? Se eu quiser o meu biquinho redondinho, assim como as orelhinhas, eu paro nessa volta aqui que vocês viram. Tá bom, gente? Se quiser ele mais pontudinho, façam a próxima volta. Eu vou parar por aqui porque eu quero o meu mais redondinho, tá bom? Deixa eu virar aqui. Depois eu arremato para mostrar para vocês, ó. Bom, gente, como eu disse para vocês, eu sempre gosto de dar mais de uma opção, né? Então, eu quis o meu mais redondinho, depois eu vou arrematar aqui, aí ele vai ficar bem redondinho. Quem quiser pontudinho, como eu falei, vai fazer a próxima volta, tá? Vai fazer 5 voltas ao invés de 4, certo? Aqui tá a orelhinha, podem ver, ele já tá criando forma. A nossa penúltima etapa, na verdade, vai ser colocar os olhinhos aqui, né? Lembram que a gente fez aqui, ó, o nosso olhinho? Então, vou vir explicar para vocês para poder tá finalizando o trabalho. Penúltima etapa vai ser colocar o olhinho, né? Costurar o nosso olhinho e bordar. E última etapa, costurar o nosso rostinho de coruja na nossa peça que a gente fez através das 2 videoaulas anteriores, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, finalizem aí os acabamentos de vocês pra gente poder dar continuidade no nosso olhinho de coruja. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, então, a câmera ampliada para que vocês conseguissem estar vendo, né, toda a peça. Na verdade, ela tá quase concluída, né? Faltou só o olhinho aqui que a gente vai costurar e bordar, que eu vou vir explicar para vocês. Pessoal, uma dica que eu deixo para vocês, não é obrigatoriedade, porém quem quiser tá fazendo, eu sempre faço no bico da coruja, eu procuro tá fazendo o acabamento com ponto baixo. Depois que eu finalizei todo ele, eu pego e venho com ponto baixo por toda a volta dele. Na minha opinião, dá um acabamento melhor para a peça, tá? Mas fiquem a critério de vocês essa etapa, tá bom, gente? Como eu disse, não é obrigatoriedade. O que acontece, pessoal? Para que esse vídeo ele não fique muito extenso, eu vou estar finalizando ele nessa etapa, tá? E na outra videoaula, eu venho com uma videoaula curtinha, onde eu vou estar explicando as costuras para vocês. Vou explicar a costura do olhinho e vou explicar dando dicas de como posicionar a peça e fazer a costura no tapete.
tá bom? Então vai ser uma videoaula mais curtinha realmente. Mas, pessoal, eu deixo o meu abraço carinhoso a quem me acompanhou até agora. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, gente, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, certo? E se ainda não é inscrito, por favor, gente, se inscrevam no canal e cliquem no sininho de notificação. Essas ações são muito importantes para mim, porque dessa forma eu consigo ampliar o meu canal e mais pessoas conseguem acompanhar as videoaulas. E para vocês que recebem aí em primeira mão no celular de vocês, sempre que eu coloco vídeos novos, tá bom? Então eu peço para vocês, fiquem ligadinhos até a videoaula seguinte, onde eu vou finalizar o nosso olhinho de coruja.